Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Olá, pastor. Olá a todos. E hoje nós vamos desfrutar do estudo da Palavra de Deus, que se encontra no capítulo... Nós vamos continuar no livro de Gênesis, capítulo 30, no verso 43. Nós finalizamos o episódio passado dizendo que Jacó se tornou um homem extremamente rico. E, logicamente, isso vai causar ciúmes das pessoas. E é o que acontece em Gênesis capítulo 31, verso 1, que diz: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então, o que nós observamos aí é que os filhos estão com ciúmes dos benefícios que Jacó junta durante todos esses anos de trabalho, que foram 14 anos só para conquistar praticamente Raquel. O resumo de tudo isso é que Jacó perdeu 7 anos, porque ele poderia ter trabalhado só 7 anos para conquistar o direito de Raquel, e mais 6 anos de trabalho. E ele teve, como você disse, trabalhar mais 7, porque Labão, seu sogro, colocou Lia nessa situação. O enganou, né? Então agora, veja só, e eles falam, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha. Ele fez isso, Jacó? Jacó tomou tudo que o pai dele tinha? Nós vamos ver aí no texto que Jacó vai explicar. As pessoas tendem a falar mal daquela pessoa que está prosperando, trabalhando arduamente. Tem pessoas que trabalham em 2 empregos, né, pastor? E ela começa a ser abençoada. E o outro que trabalha só num, começa a falar mal daquele que está trabalhando. A questão da maledicência é uma coisa muito séria. Você vê que eles plantaram uma coisa aí muito séria. E Labão, o seu sogro, também tem uma atitude muito séria, parecida com aquela de Caim. E quando Deus não aceita a sua oferta, A oferta de Caim, o rosto dele ficou uma expressão ruim. Labão já não está tratando ele como antigamente. Ele fala, e Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então você percebe que já ele está medindo as consequências, porque ele está pensando dentro dele o que ele vai fazer. Ficando numa saia justa que ele não tem como agir. Porque de um lado estão os filhos, os irmãos das esposas, olhando para esse cunhado, achando que ele roubou tudo. E do outro lado é o pai. Então eu vejo que ele está apertado aí, ele está numa situação muito incômoda. Então no versículo 3, o Senhor vem livrá-lo. E no verso 3, e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Glória a Deus. O Senhor vem exatamente nesse momento que está muito difícil a situação. No verso 4, Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia: as que têm listra serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listra. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Olha que coisa interessante. Então, agora
todas as crias que nascerem salpicadas vai ser o seu salário. Aí o que o Senhor fazia? Todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Aí se o pai delas dizia, não, agora o seu salário vai ser as que têm listra. O que acontecia, pastor? Todos os rebanhos geravam filhotes com listra. Glória a Deus. Olha como o Senhor trabalha, né? Que bênção. Quer dizer, o que ele, né, escolhia para ele, o Senhor fazia o inverso para o outro. O que Labão está tentando fazer aí? Está tentando, como se tentar segurar água com as mãos. Ele não está percebendo que qualquer que seja a palavra dele em relação ao salário de Jacó, que as coisas mudam conforme ele fala. Porque lembra que ele fez um trato com o sogro, e o sogro concordou, falou, está certo, trato é um trato, é que nem um juramento. Ele concordou. E o Senhor estava vendo ali. E aí, no versículo 9, pastor. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Ele está falando com Raquel e Lia e arrazoando. Está explicando. Está explicando para elas o que aconteceu. E no verso 10, na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Glória a Deus. Olha aí o nosso Deus da justiça, vendo aquele lugar que Jacó escolheu, né? Onde as ovelhinhas vinham beber água, né? Onde o rebanho vinha beber água. E ele colocou aquelas varas. O Senhor revela aí, olha aí. É num sonho. Que Deus mostrou isso para ele. Um sonho ele olha e vê como teria que fazer o manejo do rebanho. Então, quem estava produzindo, né, as ovelhinhas listradas, salpicadas ou malhadas, era o próprio Senhor. Então, quando o Labão pedia, não, agora o teu salário vai ser as malhadas, o Senhor ia lá e colocava as malhadas. E assim o Senhor fazia e confundia Labão, porque Labão se achava muito esperto, né? Ele tinha uma esperteza para o mal, para tirar vantagem de pessoas honestas, pessoas direitas, né? E o Senhor disse, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. E aí o Senhor vai se revelar no versículo 13. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Então o Senhor se revela a ele aí, que ele é aquele Deus que apareceu naquele sonho para ele. Aonde ali em Betel ele está dormindo, naquele lugar, onde ele vai ter aquela visão da escada, os anjos subindo e descendo, e depois então ele faz aquele juramento, um voto ao Senhor. E o Senhor fala aí, ó, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna. Que coluna? Que ele dormiu. Era o travesseiro dele, ele pôs de pé e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Bom, com esse mandato aí, né, pastor? Agora não tem quem segura ele. Ele recebe uma ordem, glória a Deus, bem clara de Deus. Então agora é hora dele sair desse lugar. Então, no verso 14, Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. 14 anos que ele ficou trabalhando, elas não receberam nada do dote dela. Ele embolsou tudo para ele. É uma característica do avarento, ele era muito apegado ao dinheiro, né? As riquezas dele, tudo é para ele. Então todo mundo tem que ficar debaixo da asa dele, comendo ali o que ele quer, para sempre ficar independentes dele. E aí então elas vão falar, nós vamos com você, vamos embora. Elas concordam com Jacó e
Imediatamente, Jacó coloca seus filhos e suas mulheres nos camelos e sai dali com tudo que ele tinha. Ele vai voltar a Canaã, a casa de seu pai Isaque. O que acontece é que Labão saiu para tosquear suas ovelhas. E da onde Jacó está até onde Labão está, fica 3 dias de viagem. Então, ele aproveitou que ele ia tosquear as ovelhas e agora é o momento. Teu pai não está aqui, não ia haver outro momento. O pai delas, seu sogro, ficava em cima ali deles, não deixava ele sair de jeito nenhum, porque, como nós já dissemos, Jacó era a galinha de ovos de ouro dele. Ele não queria perder isso. E no verso 21, ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Esse monte de Gileade ali, ele fica ali próximo do Mar da Galileia, um pouco abaixo do Mar da Galileia, esses montes. E então, no verso 22, 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, aí ele já vai com uma tropa gigante. Ele pega seus filhos, ele pega os seus servos, seus empregados e alguns parentes e vão atrás de Jacó, como se Jacó fosse um bandido, um ladrão. Só que aí Deus, mais uma vez, vai intervir. E no verso 24 diz: Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças. Quer dizer, não diga nada, não fale nada, nem mal, nem bem, fica na sua. Porque, quem está na frente disso aqui sou eu. A palavra cuidado já diz tudo, né? Nossa, o Senhor já colocou. Agora a coisa aqui é comigo. É como você falou, fica na sua, não vai fazer nada de mal para Jacó, porque senão vão haver consequências. Aí ele põe um freio em Labão. Então Labão alcança Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. E Labão e os homens que estavam com ele também se acamparam ali. No verso 26, Labão pergunta a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Aqui é interessante que ele vira a situação do lado do outro. Quem estava fazendo Jacó de prisioneiro era ele. Porque Jacó estava numa verdadeira prisão, não podia fazer nada ali. Tanto é que chegou aí no ápice. Ele faz acusações aí muito sérias, né? A primeira é que ele foi enganado por ele, porque ele raptou as filhas. Ele é casado? Que rapto existe? E ele ainda diz, como se elas fossem prisioneiras de guerra. Quer dizer, ele está forçando as filhas a ir embora, a deixar o pai. Não é essa a questão. Elas são esposa dele. A única coisa que Jacó faz é não comunicar com ele a sua partida, a sua saída. E nós sabemos por quê. Porque ele não ia deixá-lo sair. Ele não ia deixar de forma alguma. Ele ia fazer chantagem, ia falar: você pode ir embora sozinho, voltar para casa do teu pai, mas minhas filhas, meu rebanho e meus netos vão ficar tudo aqui. Então Jacó ficaria por amor aos filhos e às esposas. Ele não ia fazer isso. É isso que o inimigo sempre faz, chantagem. No verso 27 ele diz: Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das harpas. Agora aqui nós vamos ver a dissimulação desse homem. Ele é dissimulado. Olha o que ele fala. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Isso aí foi uma coisa que Deus mandou ele fazer. Ele não enganou nada. Ele seguiu a ordem de Deus. Assim como ele seguiu a ordem do pai e da mãe para ele ir para essa terra, fugir do irmão. Aqui o Senhor está mandando ele embora. Sai daí. Vai para a casa do seu pai. Porque eu vi o que esse homem tem feito para você. Eu vi o que Labão fez para você. E ele fala:
eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos. Quando ele deu uma festa para Jacó? Só no casamento. Para enganá-lo. Depois dos 20 anos que se passaram, provavelmente ele não deu mais nenhuma. Nunca. Então aí, ao som dos tamborins e harpas. Mas existe uma coisa mais grave em tudo isso. É que Jacó tem que conviver com essa sina, né? Primeiro saiu fugido porque o irmão queria matá-lo. Agora ele é perseguido pelo seu sogro, também quer matá-lo. É por causa do seu chamado. Ele tem um chamado para ser um líder e ele vai liderar uma nação toda com o seu nome. Deus vai dar o nome dele à nação. Então, como que o diabo não vai perseguir esta vida? Ele persegue todos os servos de Deus, porque nós somos abençoados, nós somos do Senhor. Mas em toda essa situação, a gente vê a mão de Deus guiando Rebeca para mandá-lo para Arã, para que ele pudesse ficar longe de Esaú. E agora também, como você falou, ele dá uma barrada em Labão para que ele não faça nenhum mal a Jacó. Aqui a palavra dissimulado, pastor, significa fingido, falso, hipócrita, uma pessoa artificial, enganador, mentiroso, astucioso. É tudo que o sogro é. No verso 28, Labão ainda diz: Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles? Você foi insensato. Olha quem está falando, não é? Então aí é uma pessoa totalmente dissimulada. E no versículo 29, ele fala exatamente o que ele tinha ido fazer. Tem o poder de prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Então aí o Senhor barra ele aí. E ele, como tem o temor aí de que esse Deus possa fazer algo mal para ele mesmo, porque ele está abençoando o genro dele, ele acata. Mas ele ainda fala: eu tenho poder para prejudicá-lo, né? Quer dizer, ele estava indo ali para prejudicar Jacó e talvez trazer tudo de volta. Eu acredito que se Deus não tivesse aparecido para ele naquela noite, ele ia fazer exatamente isso. Ele ia pegar as filhas, os netos, o rebanho, ia levar tudo de volta e deixar do Jacó lá onde ele estava. Porque o Senhor é bem claro: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Eu te prometo isso, isso e aquilo. Ou então, se você não for comigo para casa, eu vou levar minhas filhas, vou levar tudo que você está aí na sua mão, que é meu, para casa. O Senhor falou: nem promessas nem ameaças. Não é interessante? Agora, no versículo 30, ele diz: agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Novamente, ele chama Jacó de ladrão. Não é? Por quê? Porque ele está chamando ele, primeiro, de que roubou as filhas, roubou os netos, que ele fala que é filhos dele, roubou o rebanho e agora roubou os deuses. Então, o tempo todo ele chama esse genro de ladrão. No versículo 31. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Olha aí. Por isso que ele se sujeitou, trabalhando lá quietinho, não fez nada, porque ele tinha muito medo. Ele sabia o que esse homem era capaz de fazer. E no verso 32 ele diz: quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então, Raquel aí comete, né, esse ato. Nós já tínhamos lido no versículo 19 do mesmo capítulo que ela tinha roubado os deuses do seu pai. E ela não falou nada. Então, isso vai trazer um problema sério, porque ele é apegado aos deuses dele e ela o roubou. Então, ela mente também
para o marido e ela vai mentir para o pai. Veja o que ela faz. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não o encontrou. Então aí o que acontece? Ela mente para o pai falando que ela não podia se levantar porque ela estava menstruada. E ela estava sentada, ele estava ali numa bolsa onde que eles colocavam na sela do camelo e ela estava sentada em cima desse lugar. E aí então ela fala isso pro pai: olha, pai, né, não vai ficar irritado porque eu estou naqueles dias, né? E o pai nem chegou perto, porque eles tinham essa questão de não chegar perto da mulher quando a mulher estava menstruada. Agora, veja que no versículo 36, depois ele ter entrado e procurado na tenda, né, das servas, na tenda ali da Raquel, Jacó vai ter um momento aí de ira contra este sogro. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós 2. Então, se você achou aqui na minha tenda algo que é seu, coloque aqui na frente para que todo mundo veja que eu peguei de você. Como Labão não achou nada, não tinha nada que colocar ele na frente. E Jacó continua: 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas, e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Então, em 6 anos, ele alterou 10 vezes o salário dele. Qual era o salário dele, pastor? Eram os animais. Quanto mais ele trabalhava, mais o Senhor fazia as ovelhinhas dele também se multiplicarem. Porque esse era o salário dele. Foi esse que ele combinou. E esse homem mudou em 6 anos 10 vezes o salário dele. E Jacó continua no verso 42 dizendo: Se o Deus de meu pai, o Deus de Abrão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, ele vai invocar, né? Esse Deus poderoso que ele serve, que esteve com Abraão, que está com o pai dele, né? Com Isaque, que é o temor, né, de Isaque, não estivesse comigo, você ia me despedir de mão vazia. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada, ele manifestou a sua decisão, ou seja, ele falou com você. Deus foi lá intervir, provavelmente nessa noite aí, porque ele confessou, né? Que Deus falou para ele não falar nada para Jacó. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? E aí, novamente, a dissimulação, né? Ele nega que tudo que Jacó tem é do trabalho dele. Ele está dizendo que tudo é dele. As filhas, os netos, o rebanho. Então, que agora ele vai dar tudo isso para ele e ele pode ir em paz, não é? Porque é ele que está dando, não foi Jacó que trabalhou 20 anos para ele. Não reconhece nada que Jacó fez. Aquilo que nós falamos no episódio passado, que
O avarento ele só enxerga a si mesmo, né? Ele não enxerga mais nada e mais ninguém. Nós temos um exemplo aqui do que é um homem que tem a primogenitura e é uma pessoa má. Ele é o filho do filho de Naor, que é o irmão de Abraão. Então ele é o filho mais velho de Betuel. E veja como ele trata, né, a família dele. Imagina se Esaú, fazendo aquilo que Esaú estava fazendo, levar as mulheres para o acampamento, as mulheres que não agradavam nem a sua mãe nem seu pai, se ele também tivesse a primogenitura. Como ele ia tratar o povo dele ali, não é? Veja que Jacó, ele trata bem seus servos, trata bem as suas esposas, seus filhos. Ele é um verdadeiro líder e ele é aquele que é digno mesmo de ter a primogenitura. É por isso que nós falamos, né? Que Deus enxerga como um filme. Ele sabe que Jacó era a pessoa ideal para estar nessa posição. Então ele escolhe Jacó por essas características que ele tem. Se fosse o Esaú já mostrou que ele não, como você falou, ele não teria condições de levar isso avante. Então Deus tem que fazer que aconteça todas essas coisas para que essa nação possa então começar a andar. Jacó, ele tem o amor a Deus de Abraão, o Deus do seu pai e a sua família. E o interessante é que Labão, o amor dele é o dinheiro. E Esaú, o amor dele eram aquelas mulheres, não é? Que estavam ali na cidade, que Deus falou para ele não pegar, e também caçar. Ele gostava de fazer o que ele bem entendia com o seu tempo. Ele não estava assim, envolvido com as coisas da fazenda, do sítio ali do pai, da terra do pai, né? Ele estava desfrutando, né? Enquanto Jacó estava trabalhando. E aqui nós vemos essas duas características desses dois homens que são primogênitos, né? Um é Labão e o outro agora é Jacó. E a gente vê a diferença. É nítida a diferença, é muito grande. E o tempo todo, Labão tentando ferir a imagem de Jacó diante da sua família, diante das suas esposas. Mas as esposas o tempo todo ficaram do lado do marido, não é? Ele tentando denegrir a imagem dele diante dos filhos, mas Deus preservou a imagem de Jacó. Aqui estava muito difícil, tanto é que o Senhor rompeu essa atadura que esse sogro pôs nas costas de Jacó e queria que Jacó levasse esse fardo. E o Senhor falou, não, eu tenho outros planos para o meu servo. Só que agora chegou o tempo dele sair, porque eu já dei tudo que é dele para ele, e agora então ele vai embora. E o Senhor deu essa força e ele foi. Essas atitudes de Labão justificam a atitude de Jacó de ter saído dessa forma. Ele tem que romper com isso, senão ele não sairia dali. Versículo 3 desse capítulo 31, Deus entra em ação para tirar ele daquela situação de saia justa que ele estava ali, entre os irmãos, as esposas e entre o pai. Cara feia, gente cochichando e falando, e ele trabalhando. Você vê que esses filhos de Labão, eles não vão lá diretamente falar para Jacó. Porque você vê no versículo 1 que Jacó ouve dizer que eles estavam falando isso dele. Eles não têm coragem de confrontar Jacó. Por quê? Porque Jacó trabalhava, era uma pessoa íntegra, pessoa honesta, trabalhadora. Você vê que ele diz que ele não dormia direito por causa desse trabalho, que ele perdia o sono. Exatamente. De tanto que ele trabalhava. Aí quando ele viu que Deus barrou ele, que ele estava lutando contra o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o que ele fez? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois.
Aí de novo a dissimulação, né? Ele quer agora se proteger porque ele fica com medo. Olha, Jacó vai embora e vai falar lá o que eu fiz para ele. Esse povo vem aqui e vai me ferir, eu e minha família. Então ele fez aí esse pacto para se proteger. Porque ele sabe que Isaac é um homem muito rico. Tem muitas posses, tem muitos servos. E poderia retaliar essa atitude dele. Exatamente. Como você fez isso com meu filho? Então, no verso 44, ele diz: façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé como coluna. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão chamou Jegar Saduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Então aí, Galeede, ou então aquela outra palavra que o pai delas professou, que é Jegar Saduta, significa este monte de pedra, que é o monte de pedra testemunha. E aí então, pastor, o que aconteceu? Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Aqui novamente a dissimulação. Quem maltratava as filhas era ele, porque ele não deu o que era das filhas, não é? Ele não valorizou o sentimento de Raquel, simplesmente deu a sua irmã no lugar, depois de Raquel esperar 7 anos para casar com esse noivo. É um discurso totalmente divorciado da prática. Exatamente, como se ele fosse um homem que maltratasse as filhas dele e não cuidasse bem dele. Ele só trabalha pelas suas esposas, por esses filhos. Ele trabalha praticamente dia e noite, mas Deus está com ele e aonde ele for, Deus o abençoará. E disse ainda Labão a Jacó: aqui está este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Jacó ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram uma noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Então, se ele tivesse feito isso, ele falado assim: olha, agora eu acho que é bom você ir. O meu rebanho está grande, o seu também, Deus te abençoou, você me abençoou muito, não é? Então, o Senhor teria prosperado a vida de Labão também. Mas como Labão é um homem dissimulado, ele é falso, ele está sempre colocando uma ideia contrária àquilo que ele está falando. Ele está falando uma coisa e fazendo outra. São as características do ímpio, aquele homem que anda longe do Senhor, que não anda no temor do Senhor. Planeja o tempo todo coisas erradas. Ele planeja coisas contra Jacó, ao seu favor, sempre visando os seus interesses. Então, o que nós podemos entender desse capítulo aqui em relação à família? Quando ele entrou nessa família, ele veio fugido, ele veio com um coração cheio de boas intenções, porque quando ele estava com a mãe conversava com ele, a mãe era uma pessoa fiel, uma pessoa que estava sempre dando bons conselhos, então ele confiava na sua mãe, ele confiava no seu pai, ele não confiava no seu irmão, que ele sabia que o irmão dava motivos para o pai e para a mãe ficarem tristes, mas tudo que o pai e a mãe falavam para ele, ele fazia. E quando ele chega nessa terra, ele pensa que este sogro é igual ao seu pai, que tem o mesmo jeito de agir do seu pai. E ele então faz, né, esse extrato com esse sogro, pensando que esse sogro vai ser fiel.
no dia seguinte do casamento dele, né, que era para ser com Raquel, é que ele foi descobrir o quão farsante era este homem e do que ele era capaz, porque ele levou uma facada no seu coração. Ele ficou completamente desnorteado de manhã. Quando ele acorda, ele se vê com outra mulher. Ele não queria, foi como você falou, ele queria estar casado com Raquel e ter a vida como seu pai. Isaac e Rebeca tiveram só um relacionamento entre eles, não entrou outras mulheres no meio. E eles tiveram conflitos com os filhos entre si, mas não tiveram esses conflitos como Jacó teve que passar. É crer nas promessas do nosso Deus. Crer nas promessas, sem dúvida. Porque, como diz a palavra, Deus não é homem para que minta. Você viu aí que Labão mentiu muito. Mas o nosso Deus é aquele que não há sombra de variação. Deus não muda. O homem, como Labão, mudava. A cada dia ele mudava. E a cada 6 meses ele mudava o salário do genro. Mas Deus não. Quando Deus fala algo para nós, pode ter certeza que aquilo vai ser cumprido. E ele percebeu que Jacó estava cumprindo fielmente o papel dele de esposo, não é? Ele estava cumprindo o papel de pai, o papel de genro, o papel de cunhado, o papel de trabalhador. Ele estava cumprindo todos esses papéis muito bem. Então o Senhor não tinha nenhuma queixa contra Jacó. Tanto é que o Senhor manda o sogro calar a boca e não falar nada. Você não vai nem fazer promessas e nem ameaça. Fica bem quietinho, tá? Porque é comigo que você está mexendo agora. Olha só como é bom nós estarmos, né, protegidos por este Deus e temos essa promessa. Em Jesus hoje nós temos essa promessa. O Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Bem, Jacó chega ali no limiar da terra de Canaã e já vai então atravessar ali e vai se encontrar com Esaú. Imagina como ele ficou leve quando esse peso desse sogro saiu de cima dele. Porém, é claro que Labão não ficou nada contente com toda essa situação, mas teve que aceitar. E foi embora. Graças a Deus. E fez como se fosse uma linha divisória. Se eu passar para lá, não vou te prejudicar. E se você passar para cá, você não vai me prejudicar. Que essa situação toda que Jacó passou, como esse seu sogro agiu com ele, e nós vemos então como Deus age conosco. As diversas promessas que existem na Bíblia, e Deus então disse que ele enviaria alguém para resolver o problema do homem. E quem foi que ele enviou, irmã? Jesus. Ele prometeu no Antigo Testamento que enviaria o seu filho e Deus cumpriu. Deus cumpriu de tal forma para que nós não ficássemos sem a bênção de Deus. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está lá em João 3,16. Ele deu o único filho dele. Então Jesus estava muito bem acomodado lá na sua glória e ele desce aqui até nós, vem viver uma história. Então a gente vê a vida de Jesus sendo atacada desde que ele nasceu, para impedir dele chegar no alvo. E aqui também o inimigo queria impedir de Jacó chegar no alvo. Mas Deus não deixou, assim como não deixou seu filho. E assim como não deixará nós, pastor. Todas as promessas que Deus fez e as palavras que Jesus deixou no Novo Testamento serão cumpridas, sem dúvida. Então, chegará o dia em que nós vamos ver claramente todas essas coisas e a bênção de Deus estará sobre aqueles que creem em Jesus. Aqueles que, como Paulo fala, estão em Cristo Jesus. Então, o caminho do homem é só um. Crer em Jesus, invocando o nome de Jesus e receber as bênçãos de Deus. Amém. Vamos encerrar e vamos orar. A irmã ora hoje? Amém. Amém. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós te louvamos por esta
mensagem tão gloriosa que o Senhor nos deu através dessa passagem do chamado de Jacó. Vem nos livrar também das garras do nosso inimigo, daquele que vem para nos afastar de Ti. E o Senhor impeça pelo Teu poder, Senhor, ele de nos causar dano ou mal, e nos guarde a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já vou me despedindo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Também quero me despedir, dizendo fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.